Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Cidadão Celestial. É uma grande alegria poder recebê-los aqui, para juntos nós tirarmos um tempo e estudarmos a Palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos para a segunda parte da nossa série de estudos sobre o sábado na Bíblia. Já fizemos um primeiro vídeo onde nós estudamos textos do Antigo Testamento, falando a respeito do sábado, a origem do sábado na criação, falamos sobre o sábado na lei de Deus, nos mandamentos, nos 10 mandamentos, e outros textos também que nós estudamos. No vídeo de hoje, então, nós vamos estudar sobre o sábado no Novo Testamento. E vamos procurar responder algumas perguntas muito importantes. Por exemplo, Jesus aboliu a lei? Jesus ordenou a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo? Qual foi o dia que os discípulos e que a igreja primitiva observou depois da morte e ressurreição de Jesus? Então, esses e outros assuntos nós vamos tratar nesse vídeo. Então, desde já, eu peço que você que começou a assistir, assista até o final. Se possível, esteja com a sua Bíblia aí também, para que você possa acompanhar os textos que nós vamos estudar. Caso você não esteja com a Bíblia, não tenha possibilidade de ler a Palavra de Deus agora, eu vou projetar os vídeos na tela também, para que assim a gente possa acompanhar todos os textos. E lembrando que essa série está dividida em 3 partes. Essa é a segunda parte e nós iremos então preparar a terceira parte, que é o sábado no tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo exatamente hoje. Vamos estudar um pouquinho sobre a questão do sábado nos tempos em que estamos vivendo. Então, permaneça até o final, tenho certeza que você vai gostar desse estudo. E já vamos então para o primeiro texto, o primeiro texto que nós vamos ler nessa segunda parte do nosso estudo, da nossa série sobre o sábado na Bíblia. O primeiro texto, ele está em Mateus capítulo 17, ou melhor, capítulo 5, versos 17 e 18. Então, acompanhe comigo a leitura do primeiro texto. Mateus capítulo 5, verso 17 diz o seguinte: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então esse é o primeiro texto, logo ali no primeiro evangelho, Mateus capítulo 5, nos primeiros capítulos, no contexto do Sermão do Monte. O Senhor Jesus, então, ele já começa dizendo que ele não veio revogar a lei ou os profetas, mas ele veio cumprir a lei. E ele diz no verso 18 que nenhum i ou tio jamais passará da lei. Então a gente ouve muito hoje em dia no meio cristão, no meio evangélico, falar que a lei de Deus ela foi abolida, que Jesus aboliu a lei na cruz e que hoje os cristãos estão desobrigados de guardar a lei porque nós somos salvos pela graça de Jesus e isso invalida os 10 mandamentos, ou como se isso invalidasse os 10 mandamentos. Então esse texto já é bastante claro ao dizer que Jesus ele não aboliu a lei de forma alguma. Até porque se a lei pudesse ser abolida, não faria sentido Jesus vir aqui morrer na cruz. Uma vez que o salário do pecado é a morte, e o pecado é a transgressão da lei de Deus, isso está na palavra, em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Em 1 João 3, 4 está dizendo que o pecado é a transgressão ou a quebra da lei de Deus. Então, a gente juntando todos esses textos, a gente entende que a lei de Deus ela não foi abolida. E Jesus Cristo veio para cumprir, ou seja, ele cumpriu, ele foi obediente a todos os mandamentos da lei, porque ele jamais pecou, senão não poderia ser o nosso Salvador. E ele morreu na cruz para pagar o preço do pecado, uma vez que nós quebramos a lei e merecíamos a morte. Então esse primeiro texto já nos explica muita coisa e já quebra completamente esse argumento de que a lei de Deus foi abolida e com isso o sábado. Na verdade, as pessoas que argumentam dessa forma, as pessoas que dizem que a lei ela foi abolida, eles não entendem que a lei foi abolida totalmente, mas que o mandamento do sábado, que está no 4º mandamento, esse sim foi abolido. Esse sim já não precisa ser guardado mais.
E alguns até caem em contradição, porque dizem que o cristão ele não precisa mais observar nenhum dia da semana, porém eles observam o domingo, que é um dia que não aparece na Bíblia em lugar nenhum. Você pode ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e você não vai ver o dia de domingo sendo guardado em momento algum. E a gente vai ler mais alguns textos aqui a respeito do sábado no Novo Testamento, para a gente entender isso. O segundo texto que eu quero ler com vocês está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e o verso 16. Lucas, capítulo 4, e o verso 16. Está escrito o seguinte: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Perceba que o evangelista Lucas, que era gentil, né, nem judeu ele era, mas segundo os historiadores e teólogos que estudam a palavra de Deus, eles dizem que Lucas ele era gentil. E ele faz questão de enfatizar que Cristo frequentava a sinagoga, ele ia até a sinagoga, que era a igreja da época, num dia de sábado segundo o seu costume, ou seja, era algo que Jesus estava acostumado a fazer. Óbvio, porque no vídeo que nós estudamos a primeira parte, e eu reforço para você, caso você não tenha assistido, assista, né, para que você possa acompanhar esse estudo na íntegra. Lá nós aprendemos que o sábado foi estabelecido na criação. E Deus, em Gênesis 2, capítulo 2, versos 1 a 3, ele diz que Deus ele separou o dia de sábado e ele fez três coisas. Né? Ele abençoou, santificou e descansou nesse dia. Ou seja, ele nos deu o exemplo. Né? Deus ele não se cansa, mas ele cessou a sua obra criadora e então ele descansou neste dia para nos dar o exemplo. E Jesus, então, mais uma vez aqui, ele nos dá o exemplo. O sábado é dia também para você ir à igreja, né, para você ir à sinagoga. Hoje os cristãos não utilizamos esse termo sinagoga, mas igreja e sinagoga a gente pode entender que é a mesma coisa. Né? Então Jesus, conforme, né, segundo o seu costume, ele ia à sinagoga. E aí eu quero ler um outro texto também, bastante esclarecedor, que está em Marcos, no capítulo 2, e o verso 27. Então, vamos ler esse texto, Marcos capítulo 2, verso 27, que está escrito da seguinte forma: E Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, olha que interessante. Nesse texto, Jesus está dizendo que o sábado ele foi estabelecido em benefício da humanidade. E aí, quando você ouve aquele argumento de que o sábado foi feito para os judeus, e nós comentamos isso no primeiro vídeo também, né, quando lemos os textos do sábado no Antigo Testamento, e lá nós entendemos, citando mais uma vez Gênesis 2, versos 1 a 3, que quando Deus ele estabeleceu o sábado, não havia judeu na terra ainda. E aqui Jesus ele reforça essa ideia, porque quando ele diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem, aqui ele não está dizendo por causa do judeu ou em benefício do judeu, mas ele está dizendo que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e a palavra no original grego aqui, né, a língua que foi escrito o Novo Testamento, é anthropos, que é ser humano, né, que é a humanidade como um todo. Aqui Jesus não está fazendo distinção de raça, de nacionalidade. Então, olha só, o sábado ele é para todas as pessoas, é um mandamento que é para todos, e é para todas as pessoas. Então, aqui o Senhor Jesus ele está dizendo também que o sábado é um dia para se fazer o bem. Né? O que acontecia? Né? Jesus ele entrava muito em discussão nos seus tempos, né? Nos seus dias em que ele esteve aqui na Terra, porque os judeus eles não aceitavam que Jesus fazia curas no sábado, Jesus realizava milagres no sábado. Esse texto mesmo, se você ler o contexto de Marcos capítulo 2, verso 27, se você ler um pouquinho mais acima, está dizendo que Jesus ele atravessava searas com seus discípulos e ele então começou a colher espigas porque ele sentiu fome. E ali ele começou a ser acusado por aqueles líderes religiosos da época, dizendo que Jesus estava fazendo o que era lícito no sábado. Porque eles acabaram criando uma série de leis, de regrinhas, né, para acrescentar ao mandamento,
e que estava deixando o dia de sábado um dia pesado, um fardo realmente para as pessoas. E Jesus está dizendo que não, o sábado ele foi estabelecido para benefício da humanidade, ou seja, o sábado é o dia de fazer o bem. Então Jesus ele veio, quando a gente lê lá em Mateus 5,17, que ele veio para cumprir a lei e também para dar o real significado da lei, para ensinar as pessoas mais uma vez a forma de se obedecer à lei. Tanto que a gente vai para o Evangelho de João, lá no capítulo 5, e a gente vê mais uma vez essa questão, né, da questão do Jesus fazer o bem, dele fazer curas no sábado. Isso incomodava os líderes religiosos da época. Então a gente vai ler agora Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, que diz o seguinte: Mas Jesus lhes disse, né, ele estava dizendo para os fariseus, para os líderes religiosos: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Verso 18: Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então muitos aqui usam esse texto também para dizer, tá vendo? Jesus transgrediu o sábado, ele com esse ato desobrigou as pessoas a guardarem o sábado. Mas não é verdade, porque aqui Jesus ele está dizendo, quando ele diz meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, é no sentido de trazer cura, salvação, libertação para as pessoas. E o dia de sábado é um dia exatamente para isso. O dia de sábado é um dia para nós nos reconectarmos com Deus. É um dia para nós nos descansarmos dos nossos fardos, das nossas dificuldades. E quando a gente fala assim, levar cura para as pessoas, é um dia para você fazer o bem, de repente visitar alguém que está doente, visitar um orfanato, visitar um asilo. Ali você está levando conforto para as pessoas, está levando uma palavra de esperança. E o dia de sábado é para isso. Né? Então, aqueles judeus, no verso 18, que queriam matar Jesus porque ele desrespeitava o sábado, não é que ele estava transgredindo, quebrando a lei, porque ele seria um pecador. E Jesus não pecou de forma alguma, nós não acreditamos nisso. O que Jesus estava fazendo era desrespeitando aquelas regrinhas, né, que os judeus haviam colocado ali. Até no capítulo 5, se você ler o contexto, vai dizer que Jesus ele curou um paralítico no sábado. Então, no verso 9, está dizendo imediatamente o homem se viu curado e pegou o seu leito e começou a andar. E aquele era dia de sábado. Aí a gente começa a entender o contexto da passagem, né? Os judeus eles ficaram com raiva porque aquele homem pegou o seu leito e começou a andar. E eles diziam que ao fazer isso ele estava transgredindo o sábado. Isso era um grande absurdo, né? Outro texto que exemplifica isso também, que nós vamos ler em Mateus capítulo 12, versos 11 e 12, está escrito o seguinte. Mateus capítulo 12, versos 11 e 12, está dizendo, né, o próprio Cristo. Ao que lhes respondeu: Quem de vocês será um homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito fazer nos sábados o bem. É lícito nos sábados fazer o bem. Então, mais uma vez aqui, Jesus ele curou no sábado o homem que tinha um problema na mão. E mais uma vez os judeus começaram a questioná-lo, dizendo que ele não poderia fazer aquilo. Mas Jesus está fazendo no sábado, Jesus está dizendo no sábado é um dia para se fazer o bem. É um dia para ajudar as pessoas. É um dia para que você deixe um pouco de lado as suas necessidades, ou melhor, não, é um dia também para a gente descansar, que é uma necessidade básica do ser humano, mas também é um dia para você em algum momento deixar de lado as suas necessidades e ajudar o próximo. Coisa que às vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia durante a semana, a gente não tem um tempo de fazer. Por conta da rotina sufocante, especialmente as pessoas que moram nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, e ficam sufocados, né, com aquele corre-corre, com aquela correria, transporte público, trânsito, compromissos, enfim. Então Jesus está dizendo, o sábado é o dia para se fazer o bem para você mesmo, descansando, se desconectando dessa confusão do mundo, e também fazer o bem para o próximo.
Esse é o verdadeiro sentido do sábado que o Senhor Jesus veio nos ensinar. Então até aqui a gente já aprendeu que Jesus ele não aboliu a lei de forma alguma, ele veio para cumprir a lei, e também aprendemos que Jesus ele nos ensinou o verdadeiro sentido e significado do sábado, é o dia para se fazer o bem. E agora nós vamos ler alguns textos que falam sobre o sábado após a morte de Jesus, morte e ressurreição, ou entre esse intervalo. O primeiro texto que nós vamos ler para entender essa questão está em Lucas, no capítulo 23, e os versos 55 e 56. Então, olha que texto interessante. Quando as pessoas elas dizem que Jesus aboliu o sábado por ocasião da sua morte e ressurreição, aqui a gente já vai ver que isso não é verdade. A Bíblia ela derruba essa tese. Lucas 23, 55 e 56. Acompanha comigo a leitura. E tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e depositou num túmulo aberto numa rocha onde ninguém havia ainda sido sepultado. Verso 54. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. E as mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiam José e viam o túmulo e como o corpo foi ali colocado. Verso 56. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E aí o texto complementa dizendo: e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Então aqui você está vendo que quando Jesus morreu na sexta-feira, houve todo ali os preparativos para o sepultamento de Jesus. E aí as mulheres, em algumas mulheres que acompanhavam toda aquela movimentação, levaram alguns óleos aromáticos para poder fazer digamos assim, o embalsamar ou preparar o corpo de Jesus, fazer toda aquela cerimônia fúnebre que eles tinham o costume de fazer. Porém, quando deu o pôr do sol, eles descansaram segundo o mandamento. Então você veja que a ocasião para o sepultamento de Jesus era muito importante. Então, você imagina a importância que aqueles discípulos, aquelas mulheres que seguiam Jesus estavam dando para aquele momento. Porém, nem mesmo nesse momento elas deixaram de descansar segundo o mandamento. E de fato precisavam, porque passaram por uma situação de estresse muito grande, por conta de tudo que havia acontecido ali na crucificação de Jesus. Então você veja que a ideia de que Jesus aboliu o sábado por ocasião da sua morte e ressurreição, isso não se sustenta na palavra de Deus. Agora, quando a gente lê outro texto, alguns outros textos lá em Atos, a gente vai ler alguns textos no livro de Atos. Você sabe que o livro de Atos ele fala bastante sobre a igreja primitiva, o início das igrejas, os apóstolos pregando em vários lugares. E ali em Atos capítulo 13, versos 42 e 44, olha o que está escrito ali. Verso 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que, no sábado seguinte, lhes falassem essas mesmas palavras. E o verso 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Então, assim como nós lemos em Lucas 4,16, que era o costume de Jesus ir à sinagoga aos sábados, parece que os apóstolos também tinham esse costume. Ou seja, eles separavam o dia de sábado, era um dia especial para ensinar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. E aí a gente vai ler agora Atos capítulo 16, verso 13, que fala mais um pouquinho sobre isso também, sobre esse costume que eles tinham, a igreja primitiva e os apóstolos. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Olha que interessante, mais uma vez o texto da palavra de Deus está nos dizendo que décadas, muitos anos depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos continuaram guardando o sábado, porque eles iam à igreja, e mesmo em lugares onde não tinha igreja ali, um espaço físico para eles adorarem, eles buscavam um lugar tranquilo ali à beira do rio para poder orar e para poder pregar a palavra. E aí outro texto, em Atos 17, verso 2, diz o seguinte: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles
a respeito das Escrituras. Lembrando que o livro de Atos foi escrito também por Lucas. Então Lucas, a mesma linguagem, ali, a mesma forma de falar lá em Lucas, no Evangelho, no capítulo 4, verso 16, que Cristo, segundo o seu costume em a sinagoga, ele utiliza aqui. Atos 17, 2. Paulo, segundo o seu costume. Então, era costume deles, né, guardarem o sábado, adorando a Deus com orações, pregando a palavra. E aí eu quero ler o último texto desse nosso estudo, que está no livro de Tiago, no capítulo 2 e o verso 10. Tiago, no capítulo 2 e o verso 10. Está escrito o seguinte: pois todo aquele que guarda a lei, ou pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha só, a palavra de Deus, ela não nos deixa dúvida de que, primeiro, Jesus ele não aboliu o sábado, ele não veio para abolir a lei, nem revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Segundo, Jesus ele nos mostrou de forma clara como se deve guardar o sábado, fazendo bem, descansando, né, uma vez que o sábado foi estabelecido na criação para benefício de toda a humanidade, não só do judeu, mas de todas as pessoas. Isso é uma dádiva, é um presente que Deus dá para todos. Nós aprendemos aqui também que Jesus ele não aboliu a lei por conta da sua morte e ressurreição, porque mesmo no sepultamento de Jesus, os discípulos e as mulheres descansaram no sábado, segundo o mandamento. Aprendemos também que décadas, anos depois da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos continuaram guardando o sábado. E esse último texto que nós lemos em Tiago 2,10 está dizendo que não adianta nós guardarmos toda a lei e deixar de lado o mandamento. Então, se o Espírito Santo está falando ao seu coração através desses estudos, através da leitura desses textos, e que, olha, você deve guardar o sábado, você deve observar a lei, e veja, eu não estou dizendo aqui que você deve fazer isso para se salvar, porque você não precisa fazer isso para se salvar. Jesus já morreu na cruz para te dar a salvação. Mas não tem como uma pessoa que é salva em Cristo transgredir um mandamento, uma vez que a Bíblia está dizendo com clareza que deve ser guardado esse mandamento. Então, da mesma forma que você diz assim, olha, eu não adultero, eu não mato, eu não roubo. Por quê? Porque eu fui salvo por Jesus. Você deve também guardar o sábado. E você não faz essas coisas que eu disse aqui para se salvar, mas justamente porque você foi salvo em Cristo Jesus. Então, continue estudando a Bíblia. Continue estudando esses textos que nós mencionamos aqui nessa nossa segunda parte do estudo sobre o sábado. Deixe o Espírito falar ao seu coração, deixe a palavra de Deus falar ao seu coração. E se você, na sua consciência, está vendo com clareza que deve observar o sábado, que você possa tomar essa decisão e assim observar o mandamento de Deus. No próximo vídeo, será o último vídeo dessa série, nós iremos estudar sobre o sábado no tempo do fim. Vamos procurar entender por que a palavra de Deus é tão clara em mostrar que o sábado é o dia do Senhor e hoje as pessoas guardam o domingo. A maioria dos cristãos guardam o domingo, ensinam que o domingo deve ser observado. Como que ocorreu essa mudança na lei? Será que isso ocorreu na Bíblia? Ou houveram outros eventos que levaram a essa mudança? Então a gente vai procurar estudar um pouquinho, vamos estudar também sobre a questão do selo de Deus e a marca da besta, né, de que fala o Apocalipse. Você vai ver que isso tem tudo a ver com o dia de sábado, tá bom? Então acompanhe conosco aqui esses estudos, se aprofunde na palavra de Deus e busque obedecer a Deus em tudo. Esse é o meu desejo para você e para toda a sua família, que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo vídeo.